Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão traiu sua esposa, mas rimos ao descobrir que ele estava sendo enganado por um homem de 50 anos que fingia ser uma modelo nas redes sociais. Olá! Meu nome é Chris, tenho 34 anos e sempre tentei ser um bom irmão mais velho para meu irmão mais novo, Mark, que tem 30. Quando crescemos, não tínhamos nosso pai por perto. Ele nos abandonou antes de eu completar 1 ano, então éramos apenas nossa mãe, Mark e eu. Minha mãe trabalhava incansavelmente para nos sustentar, mas a ausência de uma figura paterna significava que eu tinha que ocupar esse papel, mesmo sem ter tido ninguém ocupando esse papel para mim. Mas eu consegui. Ensinei quase tudo que Mark sabe sobre como ser um homem. Mostrei como dar um nó em uma gravata, como falar com respeito e, o mais importante, como evitar tomar decisões estúpidas que poderiam arruinar sua vida. Apesar de tudo isso, Mark sempre foi um pouco ingênuo e crédulo. Ele é uma boa pessoa no fundo, mas às vezes sua falta de bom senso me faz questionar como ele chegou tão longe. No entanto, ele conseguiu se casar com uma mulher incrível, Lisa, de 29 anos. Lisa tem tudo, é inteligente, divertida, linda e ferozmente leal. Sempre foi boa para Mark, e ao longo dos anos nos tornamos próximos. Eu a vejo como parte da família, e ela sabe que eu apoio tanto quanto apoio Mark. Sempre disse a ela que, se alguma vez suspeitasse que Mark estava fazendo algo errado, especialmente traindo-a, deveria vir diretamente a mim. Há algumas semanas, Lisa fez exatamente isso. Ela veio até mim visivelmente abalada e disse que suspeitava que Mark estava traindo. No início, eu não podia acreditar. Era meu irmão. Claro, Mark não é a pessoa mais brilhante, mas destruir um casamento com alguém como Lisa por causa de um caso seria um nível de estupidez novo até mesmo para ele. Eu disse a Lisa que a ouviria, e ela me explicou por que estava desconfiada. Mark estava agindo de forma estranha, protegendo seu telefone como se fossem códigos nucleares, ficando até tarde no trabalho sem uma boa explicação e sendo distante em geral. Ela disse que sua intuição dizia que algo estava errado. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas decidi escutá-la. Afinal, prometi que, se Mark fizesse algo tão tolo, eu interviria e resolveria. Disse a ela que investigaria e tentaria descobrir o que estava acontecendo. Comecei devagar, tentando notar qualquer coisa fora do comum. Perguntei casualmente a Mark como estava o trabalho e se ele e Lisa estavam bem. Ele descartou a pergunta dizendo que tudo estava ótimo. Revisei suas redes sociais, procurando por mensagens ou postagens que parecessem estranhas, mas tudo parecia normal. Por um momento, pensei que Lisa estava exagerando. Então, ela sugeriu que eu verificasse o laptop de trabalho de Mark. Disse que ele passava muito tempo nele ultimamente e que tinha o pressentimento de que poderia haver respostas ali. Aqui está o detalhe: eu sou o técnico da família. Eu configurei o laptop de Mark, resolvi seus problemas de tecnologia e até o ajudei a instalar software de segurança, então tinha acesso fácil. Disse a Mark que precisava do laptop dele para atualizar um software, e ele me entregou sem hesitar. Quando comecei a revisar seus arquivos, e-mails e mensagens, encontrei algo que preferia não ter encontrado. Mark estava traindo Lisa, ou pelo menos ele achava que estava. Havia mensagens, fotos e vídeos de alguém com quem ele vinha conversando online. Mas aqui vem o mais absurdo: a mulher com quem ele conversava parecia uma supermodelo. Quero dizer, ela era linda. Suas fotos pareciam profissionais, do tipo que você veria no Instagram de uma celebridade. Imediatamente, soube que algo estava errado. Mark não é exatamente o homem mais charmoso, e a ideia de que alguém assim estivesse interessada nele era ridícula. Decidi investigar. Fiz uma busca reversa de imagem de uma das fotos que ela havia enviado, e, como esperado, pertencia a uma modelo real, famosa, com 11 milhões de seguidores e um namorado que também era uma figura pública. Nesse ponto, percebi que estavam enganando Mark. Mas quem estava por trás disso? Continuei investigando, revisando o histórico do perfil falso, e eventualmente descobri a verdade. A pessoa por trás das mensagens era um homem de 50 anos chamado Frank. Sua verdadeira identidade estava vinculada a uma conta antiga do Facebook que ele não havia excluído corretamente. Ele estava administrando vários perfis falsos para enganar pessoas como Mark. Eu não podia acreditar.
Meu irmão estúpido estava traindo sua esposa com alguém que pensava ser uma supermodelo, mas, na verdade, estava falando com um homem de meia idade. Não sabia se ria, chorava ou simplesmente dava um tapa bem dado em Mark. Parte de mim queria deixá-lo lidar com sua própria estupidez, mas então pensei em Lisa. Ela não merecia isso. Por mais ridícula que fosse a situação, o fato permanecia: Mark havia traído sua confiança. Agora estou tentando descobrir como contar isso a Lisa. Devo me sentar com ela e explicar tudo com seriedade ou começar destacando quão absurda é a situação? De qualquer forma, isso vai ser um desastre. Preciso de conselhos sobre como lidar com isso. Confronto Mark primeiro e dou a ele a chance de confessar, ou vou direto a Lisa e conto tudo? De uma coisa tenho certeza: Mark está prestes a aprender uma dura lição sobre confiança, estupidez e os perigos da internet. Atualização 1. Olá! Depois de descobrir a verdade por trás do chamado romance de Mark, passei um dia tentando decidir qual seria meu próximo passo. Parte de mim queria agarrá-lo pelo pescoço e fazê-lo cair na real, mas não podia deixar minha frustração nublar meu julgamento. Eu precisava pensar em Lisa, que merecia honestidade acima de tudo. Por mais estúpidas que fossem as ações de Mark, isso não era apenas uma história engraçada. Se não fosse pelo fato de que Mark estava sendo enganado, era provável que ele realmente tivesse traído Lisa com outra mulher. Bem, em parte ele já estava traindo emocionalmente. Por isso, decidi contar a Lisa. Não podia deixar que isso continuasse sem ser tratado. Mark não estava apenas flertando online, ele estava cruzando uma linha que poderia destruir tudo o que eles haviam construído juntos. Ela precisava saber a verdade, mesmo que isso fosse doloroso. Quando liguei para Lisa pedindo que viesse, sabia que ela esperava o pior. E embora tecnicamente não fosse o caso, eu também não tinha boas notícias para dar. Ela chegou naquela mesma tarde, e eu não perdi tempo para ir direto ao ponto. Expliquei o que havia descoberto, as mensagens, as fotos, a falsa supermodelo e, por fim, a verdadeira pessoa por trás de tudo, um homem de 50 anos chamado Frank. Por alguns segundos, Lisa não reagiu. Apenas ficou lá, me olhando como se eu estivesse falando em outro idioma. Então, de repente, ela começou a rir. Não foi uma risada nervosa, mas uma gargalhada completa e incontrolável. No início, eu não sabia como responder. Ali estava eu, tentando entregar essa bomba da forma mais delicada possível, e Lisa estava praticamente chorando de rir. Mas não podia culpá-la. A situação era tão absurda que até eu tive dificuldade em levá-la a sério no início. Quando conseguiu se acalmar, Lisa admitiu que, embora estivesse desgostosa e magoada, não podia negar o quão engraçado era. O fato de Mark achar que estava tendo um grande caso com uma supermodelo, apenas para ser enganado por um homem de meia idade, era quase impossível de processar. Mas por trás da risada, o sofrimento de Lisa era evidente. Ela não estava apenas chateada pela traição, ela se sentia humilhada. Mark não apenas quebrou sua confiança, mas o fez de uma maneira tão ridícula que parecia uma zombaria do casamento deles. Lisa me pediu mais detalhes, e contei tudo o que sabia. Mostrei as mensagens e expliquei como rastreei as fotos até a modelo real e depois até Frank. Ela ouvia, mas balançava a cabeça de um lado para o outro, como quem diz: isso não pode ser verdade. Dava para perceber que ela tentava levar tudo na esportiva para se proteger, mas, no fundo, isso a machucava mais do que ela demonstrava. Depois de revisar tudo, Lisa deixou claro que não confrontaria Mark imediatamente. Ela queria observá-lo por um tempo, ver se ele continuava enviando mensagens à modelo e decidir como lidar com a situação. Ela não estava pronta para perdoá-lo, mas também não queria tomar decisões precipitadas. Então, Lisa teve uma ideia que, honestamente, achei genial. Ela queria confrontar Mark na frente de toda a família, não apenas comigo e com ela, mas com todos. Ela achava que, se ele era estúpido o suficiente para traí-la com um perfil falso, merecia um pouco de vergonha por isso. No início, eu não tinha certeza se era uma boa ideia. Parecia um pouco cruel. Mas, quanto mais pensava, mais sentido fazia. Mark precisava entender o quanto havia machucado Lisa, e às vezes a vergonha é o melhor professor. Lisa decidiu que esperaríamos uma semana antes de colocar o plano em prática. Enquanto isso, ela observaria Mark para ver se ele continuava agindo da mesma forma. Queria ter certeza de que ele ainda estava enviando mensagens à modelo antes de confrontá-lo.
Durante os dias seguintes, Lisa e eu ficamos de vigia. Ela me contou que Mark continuava agindo do mesmo jeito de antes, protegendo seu telefone, ficando até tarde com o laptop e sendo distante. Era como se ele nem percebesse que Lisa suspeitava de algo. Em um momento, Lisa até brincou sobre criar seu próprio perfil falso para enganá-lo e ver até onde ele iria. Mas decidimos não fazer isso. Não precisávamos adicionar mais caos a uma situação que já era ridícula. Eu também continuei monitorando o computador de Mark. Não parecia que Frank estava tentando extorquí-lo por dinheiro, pelo menos ainda não. Eram principalmente mensagens de flerte e promessas de se encontrarem algum dia. A ideia de Mark sentado, achando que estava em um romance secreto online, me dava vontade de rir e gritar ao mesmo tempo. Ao final da semana, Lisa estava pronta para seguir com o plano. Ela chamou os parentes mais próximos de Mark, nossa mãe, alguns primos e até um tio, e disse que precisava de ajuda para confrontá-lo. Não deu muitos detalhes, apenas disse que era algo sério e que precisava do apoio deles. Lisa e eu planejamos exatamente o que ela iria dizer. A confrontação está marcada para amanhã, e eu atualizarei vocês assim que tudo acontecer. Só direi isso, Mark está prestes a receber uma lição muito dura, mas necessária. Atualização 2. Olá! Agora posso contar o que aconteceu com Mark durante a confrontação. Decidimos nos reunir na casa da mamãe, pois era um lugar onde Mark não se sentiria imediatamente na defensiva e daria a Lisa o apoio das pessoas que melhor o conheciam. Ninguém sabia exatamente o que ele havia feito, apenas que era algo sério que Lisa precisava abordar. Mark chegou completamente alheio ao que estava para acontecer, rindo e conversando como se fosse apenas mais um encontro familiar qualquer. Quando chegou o momento, Lisa e eu tomamos o controle. Eu chamei a atenção de todos e disse que precisávamos ter uma conversa. Mark parecia confuso, sem imaginar o que estava por vir. Lisa começou explicando como as coisas haviam estado estranhas durante meses. Ela descreveu a mudança repentina no comportamento de Mark, seu segredo em relação ao telefone, sua distância. Quando mencionou que tinha me procurado para pedir ajuda, a expressão de Mark mudou. Ele entrou em pânico, e parecia estar tentando descobrir quanto sabíamos. Lisa expôs tudo, dizendo que Mark havia estado falando com alguém online. Ela não suavizou nada. Explicou que não eram apenas mensagens inofensivas, mas sim uma aventura, ao menos na cabeça de Mark. Mas o que tornava tudo pior, e francamente absurdo, era o fato de que ele não estava falando com uma modelo de verdade. A pessoa do outro lado das mensagens era um homem de 50 anos que fingia ser alguém completamente diferente. O pior de tudo foi que eu tinha conseguido uma foto desse tal Frank. Eu a havia impresso em tamanho grande, e não era uma foto que favorecesse esse homem. Era uma imagem que fazia Mark parecer ainda mais ridículo. A sala explodiu. Houve risadas e olhares de pura incredulidade. Mark ficou parado no lugar, congelado, mas suando como se tivesse corrido uma maratona. Ele tentou negar, gaguejando, mas era inútil. Eu apresentei todas as provas que havia reunido, desde o perfil falso até a verdadeira identidade da pessoa por trás de tudo. Foi humilhante para ele, e isso era evidente. Seu rosto ficou vermelho, sua voz tremia, e parecia que ele queria desaparecer. A ridicularidade da situação não diminuía a seriedade. Mark havia traído Lisa, destruído sua confiança e se ridicularizado no processo. A vergonha de Mark rapidamente se transformou em raiva. Ele tentou me culpar, dizendo que eu não tinha o direito de me intrometer em sua vida privada. Mas eu o lembrei de que só me envolvi porque Lisa pediu, e que suas ações eram um verdadeiro problema ali. Disse que ele não deveria tentar colocar a culpa em mim. As reações da família foram mistas. Alguns ficaram profundamente decepcionados com Mark, enquanto outros não conseguiram evitar rir do quão ridículo tudo era. O tio James, em particular, teve dificuldade em conter o riso. Ele estava rindo tanto que caiu da cadeira. Mas, mesmo com o humor, estava claro que todos entendiam a gravidade do que Mark havia feito. Eventualmente, Mark não conseguiu suportar mais. Ele saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Felizmente, ninguém foi atrás dele. Lisa permaneceu calma, embora estivesse visivelmente machucada. Ela disse a todos que já havia tomado uma decisão, aquele era o fim do casamento deles. Lisa não estava apenas com raiva, estava devastada e humilhada.
Ela sempre foi extremamente leal à família, aos amigos e ao marido, e o fato de que seu próprio esposo a havia traído dessa maneira realmente a abalou. Todos apoiaram Lisa em sua decisão, até mesmo o tio que já havia se recuperado da queda, embora ainda tivesse lágrimas nos olhos de tanto que riu. Mamãe admitiu que Mark precisava enfrentar as consequências de sua estupidez. Ninguém tentou convencer Lisa a reconsiderar. Lisa não perdeu tempo. Em questão de dias, entrou em contato com um advogado e iniciou o processo de divórcio. Por sua vez, Mark se isolou completamente. Ele não retornou nenhuma das minhas ligações ou mensagens de texto e, pelo que sei, também não entrou em contato com Lisa. É evidente que ele está envergonhado e não sabe como enfrentar ninguém. Uma parte de mim se sente mal por ele, mas, principalmente, estou frustrado. Em vez de assumir seus erros, ele está fugindo deles. Ele deveria agir como um homem e, no mínimo, pedir desculpas a Lisa. Mas suponho que eu não o eduquei tão bem quanto pensei. A família, embora solidária com Lisa, ainda está tentando processar tudo. Alguns não conseguem acreditar que Mark foi tão idiota, enquanto outros se concentram mais no absurdo da situação. Isso se tornou uma piada entre os primos. Quanto a Lisa, eu não tenho nada além de respeito por ela. Ela lidou com a situação com graça e força, mesmo quando teria sido mais fácil desmoronar. Ela está seguindo em frente, e não tenho dúvidas de que sairá disso ainda mais forte. Lisa é uma mulher muito resiliente. Mark, por outro lado, tem um longo caminho pela frente. Ele queimou pontes não apenas com Lisa, mas também com a família. Acho que ele pode se redimir, mas, primeiro, precisa pedir desculpas e assumir a responsabilidade por suas ações. Com o processo de divórcio em andamento, não acho que haja muito mais a contar por agora. Atualizarei novamente quando tudo estiver finalizado e eu tiver a oportunidade de falar com Mark. Atualização 3. Olá! Quero contar o que tem acontecido em relação à história do meu irmão e seu amante, o homem de 50 anos. Algumas semanas após a confrontação, mamãe tentou entrar em contato com ele. Sempre teve uma fraqueza por Mark, já que, quando ele fazia alguma besteira, ela sempre o desculpava dizendo que ele era apenas um pouco imaturo. No entanto, desta vez, até mesmo ela teve dificuldades para falar com ele ou defendê-lo. Mark mal respondia às mensagens dela e, quando fazia, era de maneira curta e defensiva. Por outro lado, Lisa permaneceu focada. Não parecia se importar muito com o desaparecimento de Mark. Ela estava trabalhando com seu advogado para finalizar o divórcio o mais rápido possível. Lisa e Mark foram casados por 5 anos, embora suas vidas estivessem interligadas. Lisa sempre manteve um certo nível de independência. Eles não têm filhos, o que simplifica o processo, e a maioria dos bens é fácil de dividir. Lisa é uma mulher independente e não precisa de Mark para sobreviver. Mark, por outro lado, não lidou bem com o processo legal. Quando recebeu os papéis do divórcio, aparentemente explodiu e, a princípio, se recusou a assiná-los. Apesar de sua resistência, não demorou muito para ceder. O advogado de Lisa foi meticuloso, e Mark não tinha muito espaço para se defender. Nas semanas seguintes, Lisa compareceu a todas as reuniões, respondeu rapidamente às consultas legais e manteve a compostura em todo momento. Mark, em contraste, perdeu prazos, atrasou respostas e, no geral, atrapalhou o processo. Segundo meu tio James, Mark está tentando fugir da vergonha, mas, ao mesmo tempo, a vergonha é mais rápida, pois sempre o alcança. Uma semana depois de a data da audiência de divórcio ser marcada, Mark finalmente apareceu. Ele chegou na minha casa sem avisar, visivelmente alterado. Desde o momento em que entrou, ficou claro que ele não estava ali para se desculpar nem para pedir conselhos. Mark estava furioso. Ele me acusou de traí-lo, culpando-me por tudo que deu errado. Afirmou que, ao me envolver, eu interferi em seu casamento e virei Lisa contra ele. Era o tipo de transferência de culpa que eu esperava dele, mas ouvi-lo dizer isso pessoalmente ainda era frustrante. Deixei que ele desabafasse por um tempo antes de interrompê-lo. Lembrei-o de que isso não se tratava de mim nem de Lisa, mas das ações dele. Disse que não iria assumir nenhuma responsabilidade, eu apenas estava ajudando alguém que ele havia traído. Falei que ele esperaria o mesmo de mim se Lisa o tivesse traído, mas ela nunca teria feito isso, porque sempre foi a melhor esposa que ele poderia ter. Mark não aceitou bem. Ele saiu batendo a porta.
Está claro que todo esse tempo não o ajudou a pensar nem a ver as coisas com mais clareza. Ele continua achando que o mundo lhe deve algo. Em vez de se desculpar ou tentar consertar as coisas, ele culpa todos os outros e se isola. É difícil de assistir. Mark sempre foi teimoso, mas isso é diferente. Ele não está apenas sendo difícil, está sabotando ativamente seus relacionamentos com as pessoas que se preocupam com ele. Ele perdeu seu casamento, mas ainda tem uma família. Deveria estar construindo pontes, não queimando-as. O dia da audiência de divórcio finalmente chegou. Liz estava tranquila e composta, vestida de forma impecável, mas simples. Ela me disse que estava pronta para encerrar tudo isso. Mark, por outro lado, chegou atrasado, desleixado e visivelmente agitado. Pelo que Lisa me contou, a audiência foi direta, sem surpresas ou revelações de última hora. No final, o casamento terminou oficialmente. Desde então, Mark não tem se comunicado muito com o resto da família, exceto com nossa mãe. Embora, mesmo nesse caso, eu não chamaria isso de comunicação, a menos que isso seja algum tipo de contato de quarto grau. Atualização 4. Olá! Para aqueles que querem saber como estão Liz e Mark após o divórcio, achei uma boa ideia trazer uma nova atualização. Lisa, por sua vez, está seguindo em frente. Ela conseguiu seu próprio lugar para morar e até adotou um cachorro. É um cachorro bastante inteligente, que aprendeu vários truques rapidamente. Todos na família o conhecem, já que Lisa ainda é convidada para as reuniões familiares. Apesar de sua relação com Mark ter terminado, ela continua sendo parte da família. O tio James brinca que o cachorro é tão esperto que, com certeza, nunca cairia em uma fraude online. Mark, por outro lado, ainda está afastado da família. Ele não tem se comunicado nem parece se interessar em fazê-lo. Por isso, continuamos sem saber muito sobre ele, além de algumas informações que descobrimos por meio das poucas pessoas com quem ele ainda fala. Mamãe foi quem mais sofreu com essa situação. Ela ainda tem esperança de que Mark caia em si, pelo menos, tente reparar suas relações com a família. Mas, a cada dia que passa, ela fica mais decepcionada. Já me ligou várias vezes perguntando se eu tinha alguma notícia dele, mas infelizmente eu não tinha nada para contar. Sabemos que Mark conseguiu um novo apartamento para ele, o que indica que não está passando por dificuldades financeiras. Ainda assim, não consigo evitar pensar em qual outra besteira ele pode se meter agora. Deixando de lado a infidelidade, que, até hoje, ainda acho engraçada, já que envolvia um homem de 50 anos em vez da modelo que ele esperava, se eu não tivesse descoberto a verdade, ele provavelmente teria acabado sendo vítima de uma grande fraude. Acredito que ele ainda não entendeu isso, pois continua achando que a culpa é nossa. Imaginem, por um momento, que nada tivesse sido descoberto ou que eu não tivesse contado nada a Lisa. Mais cedo ou mais tarde, ele teria sido enganado, e Lisa acabaria descobrindo. O resultado seria o mesmo, porque ele foi desonesto e estava traindo. Mas, agora, ele tem menos problemas do que poderia ter enfrentado. Não digo que ele deveria nos agradecer, mas sinto que ainda não compreendeu a gravidade da situação. E temo que, mais cedo ou mais tarde, ele acabe se envolvendo em outra besteira. Pelo menos, ele não machucará mais ninguém, já que não está mais casado com Lisa. Mas, se Mark fizer outra burrada, vocês sabem que é aqui que eu venho contar. Atualização 5. Olá! Esta saga deixou de ser a história de Mark e Lisa para se tornar o mural das besteiras de Mark. Mas, se vocês gostam, continuarei compartilhando. Bem, a lista de besteiras de Mark nos últimos meses tem sido bastante extensa. No entanto, houve apenas algumas que acho que valem a pena mencionar. A primeira delas tem a ver com criptomoedas. Mark comprou algumas criptomoedas cujos nomes nem lembro, pois eram impronunciáveis, que desapareceram da noite para o dia. Acho que o primeiro sinal de alerta para ele deveria ter sido que elas prometiam pagar 1% ao dia, com retorno de 100% em pouco tempo. Como era de se esperar, os criadores dessas moedas fizeram o que as pessoas que prometem coisas incríveis costumam fazer, desapareceram com todo o dinheiro dos investidores. Claro, eu tenho Bitcoin e outras criptomoedas conhecidas, então consigo entender o valor delas. Mas nem mesmo Mark deve lembrar o nome dessas moedas. E não estamos falando de alguns poucos dólares, ele gastou $5.000 nisso.
Suponho que todas as famílias têm um tio James, aquele que bebe um pouco demais e faz comentários, alguns dos quais são engraçados. Quando ele descobriu que Mark havia comprado criptomoedas, e depois de explicarmos o que eram, disse que também tinha algumas dessas coisas para vender. Ele brincou que produzia uma ou duas por dia no banheiro. Não vou negar que as piadas do tio James às vezes são um pouco escatológicas, mas ele é uma boa pessoa. Mark chegou a registrar uma queixa na polícia, mas é provável que o responsável pela fraude seja algum adolescente com um computador em outro hemisfério, tentando enganar desavisados. Fico me perguntando quantos outros Marks há por aí. Mas isso não é nada comparado a todo o dinheiro que ele gastou com uma namorada por correspondência. Sim, ele caiu na mesma armadilha da primeira vez. Desta vez, ele estava enviando dinheiro para uma garota que supostamente vive em outro país. Segundo Mark, ela tinha uma história muito triste sobre como precisava de uma oportunidade para emigrar. Não sei de qual país ela dizia ser, mas imagino que seja algo como uma modelo russa. Ela pediu dinheiro para comprar passagens e outras coisas, e Mark já havia enviado quase $10.000. Claro, assim que conseguiu o dinheiro, ela desapareceu. Mark acredita que algo aconteceu com ela e quer ir ao país dela para procurá-la. Felizmente, ele não tem mais informações além do nome dela, porque, se soubesse ao menos uma cidade, mesmo que fosse falsa, talvez já tivesse tentado ir atrás dela. Não posso saber quem está por trás dessa fraude, já que não tenho acesso ao computador de Mark. Mas, se for você, Frank, já pode parar. Você já arruinou bastante a vida dele. Todos nós já rimos muito, mas está na hora de você procurar outra vítima. E, claro, o comentário do tio James não poderia faltar. Ele disse que Mark deveria ir a um bar para conhecer uma mulher. Segundo ele, isso evitaria a grande maioria das fraudes, já que a internet não tem sido muito boa para Mark. Por sorte ou azar, dependendo de como você vê, ultimamente ele não caiu em mais nada disso, ou pelo menos eu não fiquei sabendo. Mas, se descobrir algo novo, e se as pessoas gostarem, continuarei trazendo essas histórias. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha filha ficou do lado da minha ex-esposa traidora, me cortou da sua vida por 1 ano e acreditou nas mentiras dela, mas a verdade finalmente veio à tona. Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Minha filha Jenny, de 17 anos, parou de falar comigo, um homem de 44 anos, no ano passado, bem no meio do processo do meu divórcio. Eu não fazia ideia do porquê disso e acabei perdendo a guarda dela durante a batalha judicial, porque ela insistiu que queria ficar com a mãe, minha ex-esposa Cheryl, de 42 anos, e não comigo. Ela alegou que se dava melhor com a mãe do que comigo, mas isso era uma mentira descarada, pois Jenny sempre esteve mais do meu lado. A mudança aconteceu de forma repentina e sem explicação. Nunca consegui entender o motivo por que ela se mudou e começou a morar com a mãe logo após o início da batalha pela custódia e só falava comigo quando era sobre assuntos realmente importantes. Fiquei arrasado e tentei várias vezes trazê-la de volta para o meu lado, mas ela foi muito clara sobre o que queria, morar com a mãe. Depois de um tempo, desisti de tentar. Após o divórcio, ainda tinha direitos de visitação, mas ela me disse que não queria mais me ver, nem depois do que quer que tenha acontecido com a mãe dela. Eu não entendia a que ela se referia, porque não tinha feito nada. Foi Cheryl quem me traiu, e esse foi o motivo do nosso divórcio. Tentei fazer com que ela explicasse, mas fui bloqueado. Quando tentei visitá-la no novo endereço de Cheryl, minha ex-esposa me disse que eu não era bem-vindo lá. Apesar de ter o direito de ver minha filha, não conseguia nem mesmo vê-la, muito menos falar com ela, por quase 1 ano. Pensei em voltar ao tribunal para lutar por ela, mas não queria arrastá-la para outra batalha judicial, pois a primeira já havia sido emocionalmente exaustiva para ela. Aceitei meu destino, mesmo que fosse doloroso, e fiquei em silêncio, mesmo sendo privado de qualquer tempo com minha filha. Mas, alguns dias atrás, Jenny finalmente apareceu na minha porta com todas as suas coisas, e a primeira coisa que fez foi me dar um grande abraço de urso assim que abri a porta. Não fiz perguntas e apenas a deixei entrar, porque estava radiante por vê-la depois de 1 ano longe da minha única filha. Sentamos juntos em silêncio e, depois de um tempo, ela me contou a verdade sobre por que tinha ficado do lado de Cheryl no divórcio e parou de falar comigo, mesmo sabendo que a mãe tinha me traído.
Aparentemente, minha ex-esposa havia dito a Jenny que eu era emocionalmente tóxico e que frequentemente a atacava verbalmente por pequenas coisas quando Jenny não estava por perto. Ela me pintou como uma pessoa tóxica, insegura e geralmente horrível, que desligava esse lado quando Jenny estava presente. Para provar o que dizia, mostrou a Jenny uma conversa em que eu insistia que Cheryl usasse um suéter em um evento de trabalho, mas não explicou o contexto por trás disso. Então, parecia que eu estava sendo controlador, em vez de preocupado. Eu tinha dito para Cheryl usar um suéter porque estava muito frio e ela estava com uma jaqueta muito fina e frágil, que não a protegeria do frio. Mas Cheryl disse a Jenny que eu tinha falado isso para controlar sua roupa, garantindo que ela não atraísse muita atenção masculina. Houve outra captura de tela de uma conversa em que discutíamos sobre uma vez em que Cheryl flertou um pouco demais com um amigo meu, bem na minha frente. Ela insistiu que estava apenas sendo amigável e que eu tinha entendido mal a situação, mas eu sabia o que tinha visto e fiquei muito chateado. Fui muito rude com ela na conversa, e Cheryl usou isso a seu favor, fazendo minha filha pensar que ela era inocente e que eu estava ficando bravo por nada. Havia várias outras conversas que Cheryl mostrou fora de contexto. Não é de se admirar que, depois de quase 9 ou 10 dessas, Jenny estivesse convencida de que eu era a pessoa que sua mãe disse que eu era, e não o pai que ela conhecia há 16 anos. Por isso, ela ficou do lado da mãe no divórcio, sem nem me dar uma chance de explicar e dizer a verdade. Fiquei decepcionado que ela acreditou na mãe, mas, novamente, ela tinha apenas 16 anos e era muito influenciável. Embora tivesse um relacionamento melhor comigo antes, também tinha um bom relacionamento com a mãe. Então, não posso culpá-la completamente por acreditar no que Cheryl disse, especialmente quando ela tinha provas, mesmo que fossem mensagens muito enganosas, tiradas de contexto. Cheryl ainda disse a Jenny que me traiu porque eu a tinha levado a isso. Ela teve um caso com um colega de trabalho, e eu descobri depois de quase 7 meses porque ela esqueceu o telefone ao ir ao banheiro um dia. Isso foi o fim do nosso casamento. Até aquele momento, Jenny estava do meu lado. Mas um dia Cheryl conseguiu convencê-la desse lado feio de mim e usou isso para afastá-la de mim. Jenny, agora com 17 anos, voltou a morar comigo depois de finalmente descobrir toda a verdade. Eu estou me preparando legalmente para obter a guarda total dela e considerar um processo por difamação contra Cheryl por tudo que ela fez. Cheryl manipulou Jenny de forma muito astuta e fez tudo fora do tribunal, nunca mencionando nada disso enquanto os advogados estavam presentes, para que ela não fosse pega e para que eu não soubesse o que estava tramando. Ela fez tudo pelas minhas costas, e em questão de dias, Jenny mudou de lado, passando a apoiar Cheryl. Foi assim que Cheryl conseguiu a custódia. Ela nem precisou lutar muito por isso, pois já tinha preparado o terreno com Jenny. E agora minha filha não queria mais viver comigo. Embora eu odeie Cheryl, devo admitir que ela foi bastante esperta. Infelizmente, após quase um ano sem falar comigo, Jenny finalmente percebeu tudo. Ela ouviu Cheryl conversando ao telefone com uma prima que estava passando por um divórcio e a aconselhando a fazer algo semelhante com o próprio filho. Tudo fez sentido para Jenny naquele momento, e ela decidiu ir embora. Ela nem contou a Cheryl antes de sair de casa, deixando apenas um bilhete dizendo que ia dormir na casa de uma amiga para não levantar suspeitas. Depois de me contar tudo isso, Jenny parecia aliviada, mas também nervosa com minha reação. Ela provavelmente achava que eu estaria muito bravo por ela ter me abandonado sem explicação por quase um ano, mas eu não a culpo. Culpo Cheryl, a mulher de 42 anos, por tirar vantagem da vulnerabilidade emocional de uma adolescente que já estava tendo dificuldades em lidar com o divórcio dos pais. Eu disse a Jenny que agora ela iria morar comigo, e ela parecia feliz com isso. Liguei para meu advogado de divórcio e contei tudo o que havia acontecido. Ele me explicou que poderia processar Cheryl por alienação parental intencional, e que, com as informações que Jenny tinha ouvido diretamente de Cheryl, seria mais fácil provar. Além disso, precisaríamos entrar com um pedido de guarda total e modificar o acordo de custódia existente para que Jenny pudesse morar comigo. Pedi ao meu advogado que começasse a preparar toda a papelada imediatamente, e ele começou. 2 dias depois, Jenny me disse que Cheryl tinha feito várias ligações, perguntando onde ela estava. Cheryl já havia ligado para a casa da amiga onde Jenny supostamente estava dormindo e descobriu que ela não estava lá. Cheryl estava furiosa e queria uma explicação, pois já havia adivinhado que Jenny estava comigo. Decidi que não havia mais sentido esconder isso, já que Cheryl receberia notícias do meu advogado em breve, de qualquer forma.
Liguei para Cheryl e disse que Jenny estava morando comigo agora e que eu sabia de tudo que ela havia dito para afastar minha filha de mim. Cheryl tentou se fazer de inocente, mas eu não caí nessa. Lembrei-a de todas as mensagens tiradas de contexto que ela tinha mostrado a Jenny para manipulá-la. Disse, sem rodeios, que faria de tudo para garantir a guarda de Jenny e que ela deveria se preparar para outro processo civil, por calúnia ou difamação, por causa das acusações que fez contra mim. Ela ficou furiosa e começamos a gritar um com o outro. Cheryl dizia que eu não tinha o direito de processá-la, especialmente porque eu já estava tentando tirar nossa filha dela. Para mim, era ridículo ela reclamar disso, considerando tudo o que ela fez comigo. Eu disse que não importava o que ela pensava, isso iria acontecer, e eu garantiria que ela pagasse por tudo o que fez. Depois disso, desliguei o telefone e não chequei mais as mensagens por várias horas. Não queria falar com ela nem com ninguém naquele momento. Saí para caminhar e deixei Jenny em casa por cerca de meia hora, enquanto eu tentava me acalmar. Quando voltei, Cheryl estava na minha sala de estar, sentado em frente a Jenny, que parecia estar prestes a chorar. A expressão de Jenny foi o que realmente me tirou do sério, porque dava para ver que Cheryl tinha gritado com ela. Depois de tudo que Cheryl havia feito, ela não tinha o direito de dizer uma palavra à nossa filha. Explodi com Cheryl e começamos outra discussão acalorada. Mandei Jenny para o quarto para que sua mãe e eu pudéssemos conversar. O mais louco era que Cheryl nem estava brigando comigo por causa de Jenny. Ela estava brigando porque achava que um processo civil era exagerado e porque não podia mais arcar com os custos disso. Depois de algum tempo gritando, Cheryl desabou e me contou que havia perdido o emprego há alguns meses, depois de terminar com um colega com quem tinha tido caso. Ele havia contado a todos sobre o relacionamento deles, que Cheryl conseguiu manter em segredo por muito tempo. Agora ela estava desempregada, procurando trabalho e com dificuldades financeiras. Ela até disse que, de certa forma, era um alívio Jenny estar morando comigo, pois isso significava menos despesas para ela. Fiquei chocado ao ouvir essas coisas. Cheryl estava mais preocupada com dinheiro e trabalho do que com a própria filha. Depois de sua crise de choro, sentei com ela e disse que ela era a pior mãe do mundo e que merecia o processo e tudo mais que estivesse por vir. Pedi que ela fosse embora, e ela foi. Desde então, Cheryl tem me enviado várias mensagens, dizendo que sou um completo idiota por processá-la por algo tão mesquinho e apenas por vingança. Mas eu não acho que estou sendo mesquinho. Sinceramente, não sinto que estou indo longe demais. Tudo que sempre quis foi que Jenny voltasse para mim, e agora ela está aqui. Isso é o que importa. Mesmo assim, também quero que Cheryl pague por tudo o que fez. Ela mentiu, manipulou e destruiu meu relacionamento com minha filha. Então, será que sou o idiota por processar minha ex-esposa, mesmo agora que ela está disposta a abrir mão da guarda de nossa filha? Atualização 1. Oi pessoal, então, eu decidi não seguir com o processo civil. Eu li os comentários, e a maioria das pessoas não viu nada de errado no que eu estava fazendo, mas, para ser honesto, acho que quero resolver primeiro o caso da guarda antes de ir atrás de um processo contra minha ex-esposa. A vingança não deve ser minha principal prioridade agora, o bem-estar da minha filha deve ser. Quanto menos envolvimento eu tiver com Cheryl, de qualquer forma, melhor será para nós dois. Eu disse ao meu advogado para cancelar o processo por difamação, mas, obviamente, ainda estamos seguindo com a modificação da guarda. Cheryl já foi notificada, e teremos uma reunião com o mediador em alguns dias. Minha filha já me enviou todas as provas de que preciso. Quando perguntei se ela queria que sua mãe tivesse a guarda compartilhada, ela me disse que não e que queria que eu tivesse a guarda total. Depois do que aconteceu com a mãe dela outro dia, Jenny disse que nem sequer queria ver Cheryl. Ela se desculpou profundamente por me deixar de lado e nem sequer se dar ao trabalho de me dar uma explicação para o comportamento dela. Pelo que parece, quando Cheryl veio aqui outro dia, ela foi muito desagradável com Jenny por ter se mudado para minha casa sem nem se preocupar em avisá-la. Eu cheguei em casa apenas 10 minutos depois da chegada de Cheryl, e esses 10 minutos foram o suficiente para ela despejar em Jenny um monte de críticas, dizendo como ela era ingrata e egoísta em toda essa situação de divórcio e guarda. Cheryl disse que Jenny não apenas estava machucando a mãe, mas também tinha me machucado primeiro. Isso é verdade, mas, como eu disse, foi principalmente culpa de Cheryl.
Cheryl queria manipular Jenny emocionalmente, fazendo-a acreditar que tudo isso era de alguma forma culpa dela mesma, porque, como sempre, Cheryl não queria assumir a responsabilidade, mesmo sendo ela quem estragou tudo. Estou colocando isso aqui de forma muito mais educada e respeitosa, mas a forma como Cheryl falou com Jenny foi muito mais brutal e cruel. Fui casado com essa mulher por mais de 20 anos antes disso. Eu sei o quão cruel ela pode ser quando quer, e foi surpreendente que ela nem mesmo poupou Jenny de enfrentar esse lado dela. Estou feliz que nossa filha voltou para mim, porque Cheryl obviamente está muito mais interessada em coisas irrelevantes do que em ser uma boa mãe. Que seja então. Atualização 2. Olá, pessoal, aconteceu algo realmente inesperado, mas nem um pouco surpreendente. Cheryl decidiu que queria abrir mão da guarda da nossa filha completamente. Isso foi uma surpresa para mim e para meu advogado, e não sabíamos o que fazer quando soubemos disso. Tenho que dizer que fiquei chocado que ela realmente levou isso adiante, porque até então eu sempre acreditei que, pelo menos, ela tinha um pouco de amor no coração por Jenny. Mas não mais. Agora, tudo que ela quer é viver sozinha e economizar dinheiro. É estranho, eu sei. Sei que ela está entre empregos e coisas assim, mas o fato de ter sido demitida de um lugar não significa que nunca mais conseguirá outro emprego. Essa é apenas uma fase temporária. Então, não consigo entender por que ela tomaria uma decisão tão permanente, como abrir mão completamente de seus direitos parentais, por causa de uma fase da vida dela. Hipoteticamente falando, mesmo que ela optasse apenas pelos direitos de visita, ela não teria que gastar muito com Jenny, além de 1 ou 2 fins de semana, no máximo. Talvez nem isso, já que Jenny deixou muito claro que quer morar comigo e não com a mãe. É loucura como Cheryl está disposta a simplesmente abandonar sua filha, e tenho uma sensação incômoda de que há mais nessa situação do que ela está nos contando. Cheryl trabalhava em uma empresa muito bem conceituada e era chefe de departamento, então ela ganhava muito bem. 3 meses sem emprego não são suficientes para deixá-la falida ou algo do tipo. Ela também costumava ser muito boa em poupar dinheiro, e, a menos que tenha exagerado no estilo de vida nos últimos meses, não poderia ter gasto todas as suas economias e se arruinado financeiramente. Isso não faz sentido, e sei que ela manteve o mesmo padrão de vida após nosso divórcio, já que Jenny morou com ela por 1 ano e confirmou que Cheryl não começou de repente a viver como milionária depois do divórcio. Tenho minhas dúvidas e teorias, mas, por enquanto, todas parecem improváveis. Imagino que só tenho que agradecer a minha sorte por poder ter a guarda total de Jenny sem ter que passar pelo incômodo de mais uma batalha legal. Depois do ano passado, acho que nenhum de nós queria isso. De certa forma, isso é bom para nós. É estranho, com certeza, mas tudo bem. Atualização 3. Oi, pessoal, hoje Cheryl assinou os papéis abrindo mão de seus direitos parentais. Foi um momento emocionalmente tenso e realmente horrível, mas agora está feito. Jenny ficou chateada o dia inteiro, mas não há muito que possamos fazer. Cheryl deu um abraço e um beijo na testa da filha antes de sair, mas foi a última vez, pelo menos por enquanto. Eu não gosto da Cheryl e definitivamente não confio nela, depois de tudo que ela fez à nossa família. Ainda assim, ela foi uma parte importante desta família por muito tempo. Apesar de ter cometido muitos erros, é difícil esquecer os bons momentos. Eu me sinto mal, assim como minha filha, mas estamos aqui um para o outro e vamos torcer para superar esses tempos difíceis juntos. Eu não sei mais o que dizer, porque, mesmo tendo me preparado mentalmente para esse dia por algum tempo, não percebi o quão difícil seria lidar com isso quando finalmente acontecesse. É estranho. Jenny não será mais filha de Cheryl, legalmente falando, mas é assim que as coisas são agora. Eu não sei o que pensar ou como me sentir sobre tudo isso, mas meus sentimentos vêm em segundo plano neste momento. Estou mais preocupado com Jenny. Ela é muito jovem e vulnerável para passar por tudo isso. Na idade dela, isso simplesmente não parece certo. Atualização 4. Olá, pessoal, tenho grandes novidades para quem tem acompanhado nossa história. E, por grandes novidades, não quero dizer boas notícias. São grandes no sentido de dar vontade de gritar de frustração. Hoje, me encontrei com um amigo que é primo de 2º grau da Cheryl. Não descobrimos a conexão até depois que comecei a namorar Cheryl, porque ela não é muito próxima de sua família. Ela foi criada pela mãe,
E esse meu amigo é parente do lado do pai dela, que faleceu quando ela tinha 7 anos. De qualquer forma, nós estudamos juntos no ensino médio, então éramos amigos antes mesmo de eu conhecer Cheryl. Nos encontramos para almoçar, e tentei não falar sobre Cheryl, Jenny ou a situação entre nós três, mas acabou surgindo naturalmente quando meu amigo perguntou como eu estava emocionalmente. Acabei contando a ele sobre o turbilhão emocional que enfrentei nas últimas semanas. Não havia falado sobre isso em detalhes com nenhum dos meus amigos antes, porque parecia pessoal e doloroso demais para discutir. Eu conversei com meus pais, mas todo mundo sabe que isso não é o mesmo que falar com um amigo. Meu advogado também é um amigo, mas ele é, antes de tudo, um advogado. Então, era difícil ter uma conversa de coração aberto com ele sem que virasse uma discussão sobre os próximos passos legais. Essa foi praticamente a primeira vez que falei sobre isso com um amigo. Deus, que sorte eu tive de ter feito isso! Quando comecei a contar que Cheryl abriu mão da guarda de Jenny e assinou os papéis porque perdeu o emprego e queria economizar dinheiro, ele começou a parecer muito confuso. Eu tive que parar e perguntar por quê. Foi então que ele me disse que a razão pela qual me perguntou como eu estava lidando com o divórcio foi porque ele tinha visto postagens de Cheryl no Facebook dela, onde ela estava de férias em alguma praia com o namorado. Ele achou que era disso que eu estava falando, mas a conversa tomou um rumo completamente diferente. Foi assim que descobrimos que Cheryl me enganou completamente. Provavelmente, ela não perdeu o emprego e nem terminou com o namorado. Tudo não passou de uma estratégia barata, repugnante e patética para me fazer aceitar Jenny de volta, para que ela pudesse viver sem responsabilidades de mãe. Eu não acreditei no que vi quando meu amigo me mostrou postagens dela sorrindo e rindo feliz em um iate com o namorado. Definitivamente, não é como alguém que está sem dinheiro e entre empregos se comportaria. Eu não poderia ter visto essas postagens por conta própria, porque estou bloqueado, assim como Jenny. Durante o divórcio, todos os nossos amigos em comum ficaram do meu lado, já que, claro, ela me traiu. Então, eles também não a seguiam. Felizmente, Cheryl esqueceu de cortar todos os laços comigo, e o primo dela ainda estava na lista de amigos. Fiquei enojado quando descobrimos a verdade, porque era absurdo pensar que ela chegou a esse ponto apenas para não ter que lidar com as responsabilidades de ser mãe. Se fosse isso, ela poderia simplesmente ter me contado, e eu teria aceitado Jenny de bom grado. Mas não, ela queria se passar por vítima, então fez algo tão baixo que eu mal conseguia acreditar. Depois de ver as postagens dela, não consegui dizer nada. Meu amigo e eu apenas ficamos em silêncio na mesa enquanto eu tentava processar tudo. Tentei encontrar desculpas para ela na minha cabeça, mas não consegui. Já tinha feito isso muitas vezes nos últimos meses, mas, desta vez, era impossível. Depois de tudo, ela escolheu voluntariamente magoar Jenny apenas para poder se divertir. Lembro como Jenny estava emocionalmente devastada no dia em que Cheryl abriu mão dos direitos como mãe. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, agora descubro que tudo não passou de uma grande mentira para encobrir a verdade. Não sei o que fazer agora, especialmente porque sei que preciso contar a verdade para Jenny. Eu devo isso a ela, mesmo sabendo que vai partir seu coração. Mas minha filha precisa saber. Atualização 5. Olá. Contei a verdade para minha filha há algumas horas. Estou surpreso com a forma como ela está lidando bem com isso, e parece que ela amadureceu da noite para o dia. Depois de ouvir a verdade, ela apenas deu de ombros e disse que não importava mais para ela. Ela já tinha cortado os laços com a mãe no dia em que deixou a casa para voltar para mim e pedir desculpas. O dia em que Cheryl abriu mão dos direitos parentais foi praticamente a gota d'água para ela. Agora, não importa mais para Jenny o que Cheryl faz ou que mentiras conta. Se Cheryl queria tanto se livrar de nós, ela deveria simplesmente ter nos contado a verdade. Não é como se Jenny fosse tentar se forçar na vida da mãe, e nem eu teria pedido pensão ou qualquer outra coisa. Eu ganho bem o suficiente por conta própria e venho sustentando nossa família há muito tempo, antes mesmo de Cheryl começar a trabalhar. Então, é isso, eu acho. Não vamos atrás dela nem nada do tipo. Vamos apenas deixar tudo isso para trás. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.